Bora lá, né? Hoje o assunto é sobre 4 verdades que não me contaram sobre o dinheiro. E hoje vocês vão aprender porque eu aprendi na raça. Na raça. Sobre 4 verdades. 4 verdades. 4 verdades. Verdades que não me contaram. Que não me contaram. Letra feia, né? Sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro. Dinheiro. E não tem nada a ver com letra feia, porque se fosse por isso, médico não tinha dinheiro, né? Então bora lá, 4 verdades que eu aprendi na raça sobre dinheiro, né? Que não me contaram, tive que aprender na raça, tive que buscar conhecimento, tive que estudar, ou então tive que aprender com meus erros. E antes de começar, quero pedir para você aí seguir nós, mas se você não quiser seguir agora, observa o vídeo, se lhe agregar alguma coisa, alguma informação, entendeu? Mas se não quiser, não precisa seguir, não precisa deixar o like, beleza? Então bora pro assunto. 4 verdades que não me contaram sobre o dinheiro. Bora lá. Bora lá sobre quais são essas 4 verdades. Essas 4 verdades. 4 verdades que não me contaram. E uma das 4 verdades é que ganhar mais não resolve a desorganização financeira, entendeu? Então, se você ganha hoje um salário mínimo, se hoje você ganha um salário de R$ 2.000, de R$ 5.000, não adianta. Não adianta. Se você for desorganizado financeiramente, não vai resolver nada. Então, ganhar mais não resolve desorganização. Bora lá. Ganhar mais não resolve desorganização. Entendeu? A desorganização financeira é algo de mentalidade. Eu não entendia isso e eu acabava me deparando com muitos problemas que eu tinha financeiramente. Por quê? Porque eu não sabia controlar os meus gastos e o pouco que eu ganhava, esse dinheiro eu não sabia para onde ia. Entendeu? Então, por causa disso, ganhar mais nunca resolveria o meu problema. Por quê? Porque eu não entendia nada sobre dinheiro. Eu não entendia nada, não sabia o que era fundo de emergência, não sabia o que era investir, não sabia onde investir, não sabia a diferença entre poupança, investir na poupança ou investir em CDB, CDI, LCA. Eu não sabia nada disso. Então, ganhar mais não resolveria o meu problema se eu fosse desorganizado. Entendeu? Então, ganhar mais não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema não é ganhar mais, é você mudar a sua mentalidade, é você cortar os seus gastos. Entendeu? Porque muitas das vezes tem pessoas que ganhava, na verdade, ela ganhava R$ 1.600. Olha lá que é o salário mínimo de mais ou menos hoje. R$ 1.600. E o Lula disse que vai aumentar, né? Jogo político. Vamos embora lá. R$ 1.600 era o que a pessoa ganhava por mês. Ela ganhava por mês. E aí ela passa num concurso público, ou ela ganha uma herança da família, tal. Mas bora lá, ela passa num concurso público e esse salário pula para R$ 10.000. Aqui ela vivia na pindaíba. Vivia pedindo dinheiro emprestado, vivia estourando cartão de crédito, vivia fazendo coisas que não devia fazer com dinheiro, entendeu? E aí ela pega, estuda e passa num concurso que paga R$ 10.000. E aí, o que acontece muitas das vezes? O que acontece?
agora sou rico. A mentalidade das pessoas é dizer, não, um salário de 10 mil reais, eu sou rico. E na verdade você só é um pobre prêmio. Por quê? Porque se você não soube controlar os seus gastos com 1.600, dificilmente vai controlar os seus gastos com 10 mil, que é mais. Entendeu? Quando você vê aquele dinheiro que é mais do que você ganhava, praticamente 10, 12 vezes o valor que você ganhava, você não vai se controlar. Você não vai se controlar. E aí justamente por isso, esse salário não vai resolver o seu problema. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai fazer vai ser aumentar o seu padrão de vida. Vai ser aumentar o seu padrão de vida. A primeira coisa que você vai fazer vai ser sair do bairro, do bairro da periferia. Por quê? Porque agora você é rico. Agora você é rico, agora você é uma pessoa da alta classe. Você é uma pessoa que venceu na vida. Gente, salário de 10 mil reais não é salário de quem venceu na vida, gente. Salário de 10 mil reais não é salário de quem venceu na vida. Você só saiu, você só deu um passo, entendeu? Da miséria para o pobre prêmio, entendeu? Então, R$ 1.600 para 10 mil não vai resolver o seu problema. E principalmente não vai resolver se você for desorganizado. Então a primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que aprender, saiu desse salário, você tinha uma vida simples. Pulou para esse salário de 10 mil, continua na mesma vida que você tinha, na verdade. Continua na mesma vida, entendeu? Não sai financiando carro, não sai comprando apartamento, não sai fazendo empréstimo, não sai fazendo coisas que você não fazia, visitando restaurantes caros, fazendo coisas para você tirar fotos e tal. É um sonho? Mas tudo demanda tempo, entendeu? Então por isso que ganhar mais não seria uma solução para quem é desorganizado financeiramente. Então a primeira coisa, não aumente o seu padrão de vida. Não aumente, continua ali, entendeu? Pega desses 10 mil reais, pega 25% dele, 25% desses 10 mil reais, 25%. Começa a criar o seu fundo de emergência. E o fundo de emergência, ele é de 10 a 12 vezes, de 10 a 12 vezes o valor dos seus custos fixos. Começa a anotar aquilo que você tem gastado, para onde é que está indo o seu dinheiro. Começa a colocar os seus gastos, cria uma planilha no Excel, faz alguma coisa, entendeu? Para você. Por quê? Porque você muitas das vezes acha que um salário de R$ 1.600 você é escravo e você ia ser uma pessoa livre ganhando 10 mil, e você vai se tornar escravo do mesmo jeito se continuar com os mesmos hábitos, entendeu? Então ganhar mais para uma pessoa desorganizada não ia resolver nada. Entendeu? Não ia resolver nadica de nada. Essa é uma das primeiras verdades que você tem que aprender sobre dinheiro. Entendeu? Você não pode aumentar o seu padrão de vida quando você ganhar mais. Você tem que continuar o mesmo padrão. Eu vou viver na miséria. Não, é só por um tempo. Entendeu? Se livra das dívidas. Começa a construir o seu fundo de emergência. Depois que construir o fundo de emergência, começa a investir. Começa a criar uma carteira de investimento e começa a fazer investimento de 25% do seu salário durante um longo prazo, entendeu? Durante um longo prazo você vai começar a ver diferença daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, e muitas das vezes a gente não quer esperar 10 anos. Não quer esperar 10 anos. E você com 10 mil reais de salário todo mês, você ainda é escravo. Por que você é escravo? Porque você ainda depende do seu trabalho. Entendeu? Por quê? Porque se você for exonerado do cargo do concurso público, e aí, como é que você vai manter o seu padrão de vida que você aumentou? Entendeu? Então você só se torna senhor da sua vida ou do seu dinheiro quando esse dinheiro aqui investido começa a te dar o mesmo salário que você ganha. Entendeu? Então por isso que
Por isso que ganhar mais não ia resolver o seu problema. De jeito nenhum. Entendeu? Isso é balela. Balela, 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 balela. Não ia resolver o seu problema. De jeito nenhum. Então, se você quer se organizar financeiramente, começa zerando suas dívidas. Começa zerando suas dívidas, cria um fundo de emergência, entendeu? E outra coisa, você tem que criar um fundo de emergência, entendeu? Criar um fundo de emergência. Segundo a verdade sobre o dinheiro ele só amplifica aquilo que você já é, entendeu? Se você for desorganizado, o dinheiro vai virar um problema na sua vida, entendeu? O dinheiro vai virar um problema, então o dinheiro ele só amplifica, só amplifica aquilo que você já é, entendeu? Então se você é uma pessoa desorganizada, não consegue se controlar, entendeu? O dinheiro não vai ser bênção na sua mão, o dinheiro vai ser uma maldição, cara. O dinheiro vai se tornar um problema na tua vida, entendeu? Tu vai se endividar, tu vai começar a pegar empréstimo, tu acha que tu tá ganhando R$1 milhão por mês e tu vai começar a fazer besteira, tu vai começar a fazer um monte de cagada, entendeu? Então qual foi um dos meus maiores erros que eu fiz na minha vida? Cara, era aumentar meu padrão de vida. Eu aumentei meu padrão de vida, entendeu? Eu só não saí do lugar onde eu moro. Mas eu comecei a comprar um celular melhor e tal. E aí eu comecei a observar que eu estava pagando por uma vida que não é minha no momento. Entendeu? Só para aparecer. Era só para aparecer. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que tudo é no longo prazo. Entendeu? E o dinheiro ele só amplifica aquilo que você já é. Então, se você não controlar suas emoções a respeito do dinheiro, você vai se tornar escravo dele, entendeu? E a tendência não é você se tornar escravo do dinheiro, é o dinheiro que tem que obedecer a você. É você que tem que dar direção para esse dinheiro. É você que tem que dar direção para ele, entendeu? Então, se o dinheiro é ele que te direciona, você tem que rever seus conceitos. É por isso que o dinheiro ele só amplifica aquilo que você já é. Entendeu? Se você é organizado, mais dinheiro ajuda, mas se você é desorganizado, mais dinheiro só vira problema para sua vida. Só vira problema, cara, só vira problema. E aí, você ganha muito dinheiro, você era um cara feio, e agora é um cara concursado, ganha R$10.000. Primeira coisa que você vai fazer vai ser para boate, vai ser fazer coisas que não deve, entendeu? Então não faça isso. Não faça isso. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, entendeu? Então, começa a criar patrimônio. Começa a criar patrimônio e aí sim, quando você começar a viver de renda, você vai ter uma vida financeira estável. Uma vida financeira estável. Entendeu? Então outra coisa. A terceira verdade. Ninguém virá para te salvar financeiramente. Ninguém virá para salvar sua vida financeiramente. Ninguém. Então, quem é o salvador da sua vida financeira? É você mesmo, cara. Você é o vilão e você pode ser o herói. Entendeu? Então, você pode ser o herói. Você pode ser o herói. E falar herói com E, cara. Que isso? Você pode ser o herói. Ou o vilão, entendeu? Da sua vida financeira. Por quê? Porque todos os gastos que saem da sua conta, a conta tá no seu nome, cara. E aí você começa a colocar a culpa no diabo, começa a colocar a culpa no governo. Ah, o governo fez isso, o governo fez aquilo, o governo taxou o Pix, o governo fez isso. Gente, o problema tem que ser resolvido primeiramente em você, entendeu? Começa a construir o seu patrimônio e não dependa de terceiros, para te salvar, entendeu? Não dependa de terceiro. Por que eu friso tanto em criar um fundo de emergência? Porque merdas acontecem. Porque se você não tiver uma base, toda pessoa quando ela está construindo uma casa,
Quando ela está construindo uma casa, ela vai primeiro criar uma base. Ela antigamente, agora a engenharia avançou, né? Agora é com outros materiais, mas antigamente os pedreiros eles cavavam um buraco lá, jogava pedra, batia com um martelo, jogava uma água misturada com cimento, isso era o chamado baldame, e esse baldame fazia um concreto bem resistente para quê? Para levantar o muro da casa. Levantar o muro da casa. E o que essa base ajudava? Ajudava a casa não rachar, a casa não cair. Então é justamente isso que a sua vida financeira deve ter uma base, que é o fundo de reserva, o fundo de investimento. Aí você pergunta, Paulo, como é que eu faço esse fundo de reserva? O fundo de reserva, tem duas formas de você fazer ele. A primeira forma é você ter de 3 a 6 vezes o valor que você ganha. Então, se você ganhar 2.000, 6 vezes o valor de 2.000 é 12 mil reais. Então, aqui vai ser o seu fundo de emergência. E outra forma de fundo de emergência é de 10 a 12 vezes o valor dos seus custos fixos. Ou seja, você ganha 2.000 reais, mas o seu custo fixo é 1.500, e sobra 500 para você, então vai ser de 10 a 12. Multiplicado por 10, aqui vai dar 15 mil. 15 mil é o seu fundo de emergência. Para que esse fundo de emergência? Cara, por quê? Porque muitas das vezes a sua mãe pode adoecer. Muitas das vezes o seu filho, você que tem filho ou filha, pode adoecer e você vai ter que precisar levar para o hospital. Ou vai depender do SUS. Entendeu? Por quê? Porque a nossa vida ela é moldada por escolhas. E se você não escolher, cara, não escolher viver uma vida financeira saudável, começar a criar um fundo de emergência, você vai se lascar. Você vai se lascar no final. Então, começa a criar um fundo de emergência. Depois disso, você pensa, agora eu vou investir. Por quê? Porque investimento é a longo prazo. E aí você, depois que criar seu fundo de emergência, o fundo de emergência serve para emergência, você não vai mexer nesse fundo de emergência para comprar um iPhone, para comprar um carro. Não, esse fundo de emergência é para emergência. Morreu alguém? Compra um caixão. Fundo de emergência. Bati meu carro? Pode tirar do fundo de emergência. Aí no fundo de emergência tem 15 mil, o custo do carro foi 5 mil o conserto, e agora desintegrou meu fundo de emergência. O que você vai fazer? Vai parar um pouco de investir e vai voltar a repor o fundo de emergência. Por quê? Porque você sempre tem que ter essa base. Sempre tem que ser essa base. Entendeu? Sempre tem que ter essa base. Então essa é a terceira verdade a respeito do dinheiro que não me contaram, entendeu? Eu tive que aprender na raça. E hoje aqui você está ganhando esse conteúdo aqui de graça, entendeu? Então, a maior burrice que você pode fazer, entendeu? Primeiro, aumentar o seu padrão de vida. Segundo, você ganhar mais dinheiro e se tornar como é que eu posso dizer? Um desorganizado pro max. Então começa a se organizar financeiramente, começa a fazer os seus planejamentos, começa a se planejar a longo prazo, tenha metas, porque se você tendo metas, as coisas vão começar a clarear para você financeiramente. Entendeu? Então, beber água aqui agora. Então o maior prejuízo não é perder dinheiro. O maior prejuízo é perder tempo, cara. O maior prejuízo é perder tempo. Eu postei um vídeo um dia desse a respeito que vocês iam perder 500 mil. Então, a quarta verdade é perder tempo. Perder tempo. Entendeu? Perder tempo. Às vezes as pessoas querem só curtir,
e acaba perdendo tempo. Por quê? Porque tempo não é só dinheiro, tempo é sua vida, gente. Tempo é sua vida. Tempo é sua vida. E você gasta a sua vida trabalhando para ter um salário. E você gasta de maneira descontroladamente. Entendeu? Então, se você gasta a sua vida por causa de vaidade, entendeu? E a pergunta é, qual é o propósito da sua vida mesmo? Quanto vale a sua vida? Entendeu? Por quê? Porque você, no final da vida, vai se aposentar. E aí a pergunta é, com quanto você quer se aposentar se você for depender de INSS, que a sigla significa isso nunca será suficiente. Se você depender deles, entendeu? Você tá lascado. Você tá lascado. Entendeu? Então, semana passada eu publiquei um vídeo a respeito de que em 10 anos você perderia 500 mil. Em 10 anos você perderia 500 mil reais. E aí eu comecei a explicar, a falar, e as pessoas sem entender. Gente, como é que eu vou perder 500 mil em 10 anos? Por quê? Porque se você juntar 300 reais por mês, durante 35 anos, considerando a taxa Selic de hoje, a taxa da inflação, 8%, 8% mais a taxa da inflação não é 8%, então esse 8% aqui é para daqui a 35 anos seu dinheiro ter o mesmo valor de hoje, entendeu? Então você vai ter mais de 600 mil reais na conta. E vai estar pingando em média, dependendo do tanto que está a inflação, uns 5 a 6 mil reais. Então essa é a sua aposentadoria. É a sua aposentadoria. E se você guardar 300 reais em 35 anos por mês, considerando a inflação de hoje, que é 14,50, você vai estar ganhando em média 36 mil reais. Entendeu? Você sabe, você entende o poder e o extrapolar do juros composto? O juros composto ele soma nominalmente, entendeu? Você que deve um cartão de crédito, às vezes você fica louco da cabeça, você fica perturbado da cabeça, porque, gente, eu ano passado estava devendo 1.000 conto, hoje eu estou devendo 22 mil reais. Então isso é o juro composto. Juros composto ele arrebenta. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você quer pagar juro composto ou quer receber juro composto? Entendeu? É simples, começa a refletir na sua vida. Começa a refletir, começa a fazer uma reflexão na sua vida e começa a se perguntar para si mesmo: como é que eu quero ser? Ou seja, o que eu quero ser? Como é que eu quero terminar a minha vida? Ou como é que eu quero me aposentar? Com quanto eu quero me aposentar com 60 anos de idade? Você quer viver de INSS? Só um salário mínimo? Ou você quer investir daqui a 35 anos? Ganhar um salário ou de 5 mil, considerando a inflação, ou de 36 mil, de acordo com a inflação de hoje. E aí? Entendeu? Então, é importante você criar um patrimônio. É importante você começar a investir. É importante. Entendeu? Então, essas 4 verdades foi que eu aprendi na raça. As 4 verdades que eu falei aqui para vocês. Entendeu? Então, não perca tempo. Se você pode, se você não pode, você deve. Não perca tempo. Começa a investir. Começa a investir o seu dinheiro, começa a fazer as coisas descendo da sua vida, larga, como eu posso dizer? Larga a brincadeira de mão, começa a tratar a vida séria, porque os anos estão passando ligeiro. E se você vacilar, você vai ficar para trás, viu? Você vai ficar para trás. Então esse foi o assunto de hoje. Se você gostou, clica no like
E segue nós aí. Paulo John Dinheiro Sem Ilusão. Aqui tem papo de coach aqui não. Aqui é verdade na cara, ó. Verdade na cara. E pode clicar no sininho aí que a gente vai trazer mais conteúdo. Somos um canal pequeno, né? Somos um canal pequeno, mas daqui uns anos vamos ter uma estrutura grande, vamos trazer grandes e grandes projetos e novidades para te ajudar a sair desse mar de endividamento, porque segundo o IBGE, 90% das pessoas são 70% das pessoas são endividadas do Brasil. E aí eu te pergunto, você quer estar em qual lado? Você quer estar em qual lado? Entendeu? Então, é isso. E até a próxima.